A paz seja com todos, acompanhantes do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu me chamo Samuel Cordeiro, estou aqui com o irmão Jefferson para darmos sequência nos estudos dos selos. Se você não acompanhou o primeiro, o selo branco, Cavaleiro Branco, é muito importante que você retorne e assista antes, né? Para que você possa entender o contexto, né? Em que estão incluídos na história os sete selos do livro do Apocalipse. Na verdade, são alguns cavaleiros, né? Alguns dos selos ali tratam das almas daqueles que foram mortos, né? Muita coisa interessante para a gente destrinchar aí nos estudos, né? E hoje nós chegamos aqui ao segundo selo. Vai ser contigo, irmão Jefferson. E esse selo aí, ele é muito importante na história, principalmente, né? Nós vemos claramente se cumprir, porque aí começa dentro do Império Romano uma grande mortandade. Amém, irmão Samuel, paz seja convosco, a todos os nossos amigos, todas as nossas amigas, nossos irmãos de fé, nossas irmãs de fé. Você que tem nos acompanhado, você que tem aí nos ajudado a divulgar, você de perto, você de longe, seja bem-vindo aos nossos estudos. Lembramos mais uma vez aqui que estamos fazendo no máximo resumido os estudos para que não fique tão longo aqui o vídeo e para que você possa aproveitar um pouco sobre a história que estamos aqui contando e pegando aqui os selos. Hoje vamos iniciar o segundo selo, muito importante você analisar isso na história, lembrando que a nossa visão sobre as profecias, ela é historicista. Nós não esperamos para o futuro aí que apareçam cavaleiros literais, que apareçam aí uma besta literal, que apareça aí um falso profeta literal, mas lembramos a todos vocês que a visão histórica ela é a mais perfeita dentro da escatologia bíblica. Então, né, nós chegamos aqui no segundo selo, e ele trata do cavaleiro, né, da cor vermelha, e o irmão Jess faz a leitura para todos, lá em Apocalipse 6, do verso 3 e 4. Então, acompanhem em sua escritura, Apocalipse 6, verso 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então essa é a profecia que fala de um cavaleiro vermelho, e a cor vermelha nas escrituras, né, ela significa derramamento de sangue. Se você quiser tirar maiores dúvidas sobre isso, leia Isaías 34, verso 5 e Jeremias 25, verso 31, onde vai dar um esclarecimento sobre isso, qual nós não vamos ler aqui, né, para ganharmos tempo, sendo que se você não conhece nessas passagens com relação principalmente à simbologia da cor vermelha, dá uma pausa aí no vídeo, né, dá uma lida nesses versículos para que você possa ter essa noção, porque é muito importante nós entendermos a simbologia da cor na escritura para que possamos incluir, né, dentro da profecia, ali, dentro da história. Irmão Jefferson, vamos começar então a falar do Cavaleiro Vermelho. E a cor vermelha, né, como eu disse, significa derramamento de sangue, e foi dada uma grande espada, irmão Jefferson, porque ela significa guerra, né, entre si, batalhas, então uma grande espada, então, ou seja, eram confrontos. Primeiro detalhe importante, irmão Jefferson, antes de entrarmos na parte historicista da profecia, é esclarecer aqui quando ele fala, né, que tirasse a paz da terra. Então, em profecias, terra, ela significa um reino formado dentro de vários povos, como a simbologia diz que mar são povos, então como a terra ela aparece no meio do mar, né, isso nós vemos lá pela criação, logo então, em sentido profético, quando aparece a terra, então ela está saindo do meio do mar, então significa uma organização de um povo determinado ali, que surgiram de vários povos. Isso, né, como nós dissemos no vídeo anterior, está falando justamente para o Império Romano. Então, essa mortandade, esse cavaleiro vermelho, nós vamos encontrar dentro do Império Romano. Não podemos expandir aí para todos os povos, né, fazendo confusão com os símbolos da profecia. Irmão Jefferson, como nós falamos, né, do primeiro selo, a Pax Romana, após isso, nós vemos, né, na história, principalmente ali após a morte de Cômodo, em 1092 d.C., começou uma grande batalha entre os imperadores dentro de Roma. Irmão Jefferson, dentro da história, se nós procurarmos isso, são vários confrontos, né? E a maioria desses imperadores morreram devido a essas guerras. Pois é, irmão Samuel, aqui nós analisamos um contexto onde vários imperadores, e até mesmo ali jovens, muito jovens, pré-adolescentes ali, foram aclamados como imperadores. Você vai nos acompanhar aqui
se for do teu agrado, algumas coisas que nós analisamos aqui durante este período, depois ali que se findou a Pax Romana, em 180 ali. De 180 a 192 foi dominado ali o Império por um imperador chamado Cômodo. Ele ali dominou 12 anos, e após esses 12 anos ali foi aclamado como imperador Septimo Severo. Então esse Septimo Severo, ele teve ali como vontade própria buscar ali acertar as arrecadações e o financeiro do Império. Então é muito importante você analisar. Septimo Severo, ele ali começou o seu reinado em 193 e foi até 211. Então ele ali quis aumentar seu território ali, ele foi à ilha da Bretanha ali e foi mais ao norte ali para tentar anexar aquelas terras que até então eles não tinham anexado ali. Se você pegar ali na época do Imperador Cláudio, o Imperador Cláudio levantou um muro ali, uma torre, como ele chama, às vezes chamam muro de Cláudio, às vezes chamam torre de Cláudio, vai depender muito onde você pesquisar aí na história. E ali ele reformou ou até deu uma melhorada naquele muro ali que fazia a separação ali da Bretanha. Então foi ali um general que foi aclamado como imperador ali, e foi um daqueles que também finalizou ali o primeiro esquadrão que protegia os imperadores, ali chamado Guarda Pretoriana. Ali então ele finalizou porque a Guarda Pretoriana, até esses momentos aí, ela indicava os imperadores, ou seja, ela leiloava o cargo de imperador, eram eles que dominavam. E formou ali um exército particular, trazendo de muitas províncias do Império aqueles heróis das províncias ali, formando ali uma nova Guarda Pretoriana. Ele só mudou a cara da Guarda Pretoriana. Em 211 ele faleceu, mas um pouquinho antes, ali em 209, ele indica seu sucessor chamado Caracalla. E antes dele morrer, ele queria que seu filho Caracalla e Geta dominassem juntos. Mas como Caracalla e Geta não tinham ali, eram irmãos, mas não tinham uma boa vivência, viviam brigando, aí já mostra ali a chamada espada aqui, que foi lida no verso 4 de Apocalipse 6, ali começou a briga entre eles. Septimo Severo, antes de morrer, queria que eles tivessem paz e fossem corregentes do Império, dominando juntos, mas não tinha como. Até Septimo Severo queria que eles fossem corregentes para ver se eles se acertavam melhor, mas não foi esse o objetivo de Caracalla. Caracalla matou seu irmão Geta e começou a perseguição a todos aqueles que diziam que ele matou seu irmão Geta. E ele sabia disso, mas ele não queria que falasse. Então, onde ele ia e tivesse rumores de que falassem que ele matou seu irmão Geta, ele exterminava aquelas pessoas. Ele exterminava também os senadores que eram contra o seu domínio, o seu império, e ele foi ali extravasando muitas coisas do império, foi queimando todas as economias do império, foi queimando a parte financeira do império, e fazendo guerra a muitos povos. Até, se você pegar aí na história, vai chegar numa cidade ali, onde ele chegou a matar 25 mil pessoas só porque tentaram mostrar ao povo que ele tinha matado seu irmão Geta. Então, Caracalla ele dominou de 198 a 217. E ali, quando ele foi morto pela nova Guarda Pretoriana, ali entrou um outro ali, eu até escrevi aqui, um outro governo chamado, um outro governador, um outro imperador que foi levado pelas guardas ali, pela Guarda Pretoriana e também pelos exércitos, chamado Macrino. Ele governou bem pouquinho ali, governou um ano, e depois apareceu ali um dos seus filhos, chamado Heliogabalo. Ele era um filho bastardo. Esse imperador chamado Caracalla, ele teve esse filho chamado Heliogabalo com sua prima, que era casada. Então, como era da vontade dos imperadores, aí eles faziam o que queriam, e quem fosse contra era morto.
Hélio Gabalo era filho dele e dominou entre 218 a 222. Teve um reinado bem curtinho aí de 4 anos. Depois apareceu Alexandre Severo, 222 a 235. Então quero aqui ler uma declaração que Séptimo Severo falou aos seus filhos antes da sua morte. E é muito importante para os dias de hoje que muitos dos ditadores de hoje pegaram um pouquinho do ditado de Séptimo Severo. Tenham harmonia, enriqueçam o exército e desdenhem o resto. É uma história muito atual, então se você pegar aí vários lugares do mundo, várias nações, você vai ver que esses ditadores aí estão fazendo, estão enriquecendo os exércitos, pagando melhores soldos para não saírem do poder. Então ele falou isso aos seus filhos, Caracalla e Geta. Infelizmente, por conta disso, eles não tiveram a primeira ordem do pai, eles não mantiveram a primeira ordem do pai, tem uma harmonia. Então Caracalla matou seu irmão Geta para ele ser o regente sozinho do império. Enriqueça um exército, foi o que ele fez, e ele desdenhava realmente o resto. Nos tempos de Caracalla teve muitas guerras no império. Então isso aí, mais uma vez, mostramos aqui a espada comendo a solta no império. Teve guerras na Dácia, na Armênia e na Pártia, uma das mais ricas províncias do império, e para ver que realmente o que Jesus falou aqui no Apocalipse se cumpriu. Pois apareceu o seu filho ali, depois de um tempo ali, Caracalla morreu, apareceu o seu filho Hélio Gabalo. Muito importante nós gravarmos na cabeça esse nome aqui. Ele não se chamava Hélio Gabalo, mas ele adotou o nome de Hélio Gabalo. Seu nome é em louvor a um deus oriental chamado El Gabal. Ele era assírio, morava numa das províncias ali, e ele começou seu reinado com 14 anos. O que a história nos diz que ele era um garoto muito mimado. 14 anos ali, tinha todos os seus mimos por ser parente do imperador, ele era muito mimado. Mas como também não tinha aí um bom governo, logo ele foi morto, porque ele procurou instituir no império a força, a adoração ao Sol Invictus. Então aí nós já vemos um embriãozinho que depois lá Constantino vai trazer, mas já vemos aqui iniciado por El Gabal, que era o Deus Sol, ou o Rei Sol, lá daquelas partes da Síria. Aqui esse imperador instituiu a força durante seu reinado, esse Deus aqui para que se adorasse, o Imperador Sol. Era um filho bastardo de Caracalla com sua prima casada, como já falei, começou a reinar aos 14 anos, nasceu na Síria. Ele era sacerdote de El Gabal na Síria, Deus Sol, o imperador aqui em seu lugar de sacerdote, naquela província romana. Começou aqui a pôr o Sol como um deus no império. Hélio Gabalo é morto pela nova guarda pretoriana, e em seu lugar assume seu primo. Seu primo ainda era mais novo que ele, tinha 13 anos, chamado Alexandre Severo, mas seu primo, por não ter todos os mimos ali, ele foi um pouco mais prudente e instituiu ali conselheiros que tentaram de toda forma ali restituir as finanças do império. Lembrando, como nós falamos de anterior, que um selo abre as portas para o outro. Então aqui nós já vemos as finanças do império destroçadas, faltava dinheiro tanto para a capital Roma quanto para as províncias. Lembrando ali que o seu filho ali, o filho de Séptimo Severo, Caracalla, ele deu cidadania a todos os povos da província. Dando cidadania a todos os povos da província, ele podia arrecadar mais dinheiro, mais contribuições ali, mais moedas da época, enriquecer os tesouros de Roma. Mas quando chegando essa época, eles enviavam todos os impostos a Roma e o imperador gastava como bem entendia. Então chegou-se um tempo em que a conta bateu na porta dos romanos e também dos provincianos, não tinha mais dinheiro. Então abriu-se aí uma porta para o terceiro selo, que será objeto de nosso estudo futuro aí. Espero que você tenha entendido aqui, fiz um rascunho muito rápido, muito breve daquele tempo ali.
do segundo selo aberto ali, que apareceu o cavalo vermelho ali, e saiu outro cavalo vermelho, aqui diz as escrituras. Então esse cavalo vermelho foi o tempo de derramamento de sangue naquele império ali. Então, como nós vimos no estudo anterior, o cavalo branco simbolizava a paz do Império Romano, o cavalo vermelho aqui veio para tirar a paz da terra, como o irmão Samuel falou aqui, é um império dentre outros impérios. Então, se você pegar na história, você vai ver que é realmente aqui sobre a terra, sobre um império, não sobre ali muitas águas, como em profecia nós entendemos que é povos. Então, se você pegar bem nessa época aqui, você vai ver outros impérios, outros povos surgindo. Você vai ver ali na Oceania, você vai ver ali na Ásia, você vai ver aqui nas Américas muitos outros povos surgindo. Então, era sinal que era na Terra um lugar específico para o cumprimento desta profecia. Nós falamos aqui, né, que os selos eles são destinados ao Império Romano, né? Até porque a profecia ela é bem específica, a sequência ela é muito clara. E essa era, se você pesquisar aí, além dos nomes que eu já citou aqui, né, de vários dominadores em Roma, você pode pesquisar também como dinastia dos Severos, até ali a Alexandre Severo, né, como você bem citou, onde ele tentando recuperar aquele dinheiro, né, que foi gasto devido a guerras, confrontos entre eles mesmos, acabou evitando ali alguns confrontos contra os bárbaros naquela época, que ocasionou muita desavença dentro do Império, né? As pessoas não queriam, e aí foi tudo que precisava para comungar ali no próximo selo que nós vamos falar na próxima semana, né? O terceiro selo. Então é bem importante nós entendermos que após a Era de Paz veio a guerra interna, né? Nós falamos aqui, junto com o irmão Jefferson, né? De vários imperadores, a dinastia dos Severos, bem importante você ler também aí, pesquisando na internet, você vai conciliar com aquilo que falamos, você confirma tudo aquilo, né, que estamos dizendo aqui. Então é muito importante ser bereano, né, e buscar na história também, para que você veja, né, você consiga conciliar a profecia, os símbolos da profecia com tudo que já ocorreu. E por isso nós afirmamos aqui, né, que este selo ele se deu nesse tempo, né, cumprindo também a sequência e a visão historicista, né, que, como nós sempre dizemos, é a mais perfeita, né, a mais se enquadra nesses estudos sobre Apocalipse. Mas é isso, irmão Jefferson, creio que chegamos ao fim desse estudo, né? Desejo a paz e que possamos, né, se Deus permitir, estar na próxima semana aí falando do terceiro selo. Meu irmão Samuel, lembrando a todos que se vocês quiserem entrar em contato conosco, perguntar aí onde nós encontramos tudo isso aqui que nós passamos para você, que é de forma simples, mais uma vez falo que é de forma simples, muito resumida mesmo. Nós não temos tempo aí para ficar passando mais, e você também não tem tempo de ficar assistindo mais, nós entendemos teus afazeres. Se quiser entrar em contato conosco, nós teremos o maior prazer em passar para você onde nós conseguimos tudo isso. E lembrando que a Bíblia, ela nos norteia para achar nas Escrituras tudo aquilo que precisamos, e temos todos os dias um professor muito melhor, que Jesus falou, e ele viria e nos mostraria toda a verdade. Nós cremos que o Espírito Santo nos ensina e nos mostra todo o caminho. Então entre em contato conosco, nos ajude a divulgar, deixe um like aí e mostre seus vizinhos, mostre seu pastor, seu líder religioso, nos acompanhe aqui no canal, mostre para ele nossos estudos. Se quiserem todos vocês entrarem em contato conosco, serão muito bem recebidos. Desde já deixo aqui o meu carinho, minha dedicação a todos vocês e desejo a paz seja convosco. Nossos contatos, né, tem aí num banner no final do vídeo, tem meu WhatsApp, tem o WhatsApp do irmão Jefferson e também tem o e-mail aí, você fique à vontade para falar conosco. Que a paz seja com todos e até o próximo estudo.